Fala, Milton. Olá, tudo bem, Boris? Tudo bem? Como é que você tá? Deixa eu ver se eu acerto o microfone. Fechou. Não consigo. Peraí, tirando aqui, falar aqui direto no. A voz tá boa, o som tá bom? Tá ótimo. O som tá ótimo. E aí, tudo bem? Tudo bem. Ah, então tá bom. Me Antes de... desculpa a outra semana, viu? Relaxa, tudo certo. Estamos em Isso casa. acontece quando eu tô com excesso de trabalho, eu tô com muita Estamos em coisa. casa. Por falar em excesso de trabalho, estou muito feliz. Quer dizer, já estou sabendo há um tempo, né? Que a Fabi tinha me falado. Mas muito feliz em que você vai estar fazendo um TED. Tô aí na preparação, é um processo, viu? Ah, imagina. Um processo intenso. Então tô aí na preparação, tô na preparação do TED. Estou na última revisão do livro de Pranayama, estou relendo o livro inteiro. Estou dando curso de sânscrito. E ainda tem um curso Imersão. de imersão, ainda tem um curso gigante de história do yoga daqui a 2 fins de semana, que eu também estou estudando, estou preparando. Então eu estou assim, bem louco, assim. Não, não, Ah, não paro minutos. eu sempre vou fazer esse elogio porque você é realmente assim, além de considerar um grande amigo, para mim você é um ponto fora da curva aí em relação a yoga, em relação a conhecimento, em relação a passar o conhecimento adiante. Então, Obrigado. fico muito Obrigado, feliz aí Boris. de ter a oportunidade de aprender com você e a oportunidade de estar aqui, batendo Sim. papo com você. E eu só consegui 2 entradas pro TEDx. Só duas. Uma tá com a minha esposa, outra tá com a sua. Então tá super bem representado, mas eu fiquei muito feliz. Qual que vai ser o Direto. tema? Você pode falar, não? Vou falar sobre yoga. De uma maneira bem genérica, bem para iniciante. Tá? Perfeito. Falar sobre os efeitos das técnicas, como elas funcionam, como elas podem auxiliar as pessoas. Então é algo bem para leigo, assim. Tá? Esse é o tema do Por TEDx falar, dessa vez. por falar nisso, eu acho que o bate-papo de hoje, que eu pensei aqui, porque muitas coisas, as pessoas mandaram algumas coisas que a gente já tinha falado e tal. Sim. E aí eu pensei em deixar hoje mais livre para a gente, como a gente está fazendo nesse horário diferente, né? Pensar um pouco mais livre de você falar, da gente bater papo sobre, tipo, o que você acha, a importância do yoga para o mundo. O yoga é uma filosofia que tem tanto tempo e acredito que tem impactado em épocas diferentes, até você falou aí do seu curso gigante de história da yoga, Uhum. ele tem impactado tanto a vida de tanta gente, de alguma forma, independentemente da pessoa, se a pessoa enxerga o yoga de uma forma realmente mais filosófica, se a pessoa vai a fundo e impactou a vida dessa pessoa de várias formas, e mesmo aqueles que são mais leigos, que talvez sejam mais novatos, que tenham uma visão muito superficial do yoga, o que você sente, o impacto, como é que você enxerga o impacto do yoga no mundo? O que Olha, você... se você pegar a última pesquisa que teve nos Estados Unidos sobre praticantes de yoga, foi em 2016. Não é tão distante assim, né? Vai fazer 10 anos. Só nos Estados Unidos tinha 4 bilhões de praticantes, de pessoas que tiveram contato com yoga. Uhum. Também durante a presidência do Obama, numa das festas da Casa Branca, o yoga estava na agenda, tá certo? Tá, mas qual é esse yoga, né? Esse yoga, ele é o yoga moderno, né? É o yoga contemporâneo. É o yoga que passou por todo o processo de adaptação, de revisão, e que é o yoga adequado para o tempo contemporâneo, para o momento contemporâneo. Tá certo? Esse processo de transformação, ele é um processo que faz parte da adequação dele para o momento atual.
Assim como o Swastika Yuga, ele é um remake, né? Ele vem É um se repensar. adaptando, né, Milton? Acho que você está em 34 anos já de Suástia? 34. 34. Eu tenho 25. Então, nesse período que a gente está, é uma adaptação gigante, né? Adaptação gigante. Sim. Adaptação gigante. Desde as suas origens, que junta yoga, processo intuitivo e esoterismo, um forte esoterismo. Não que o yoga deixou de ser. Se você pega do ponto de vista acadêmico, porque hoje em dia o esoterismo faz parte do estudo acadêmico, da história, do desenvolvimento, da interação social que o esoterismo tem no mundo. Você vai perceber que, se você pegar o conceito de esoterismo propriamente dito do ponto de vista acadêmico, o yoga está dentro. Uma visão ou um ponto de vista bem materialista, né? Que seria só vai dar asa, não dá respiração, mas independentemente, mesmo assim, ele sempre que você passa um pouquinho para a filosofia de autoconhecimento, ele já começa a se encaixar. Tá? Então, vindo dessas raízes, até mesmo esotéricas, você tem um processo de autorrevisão dentro do Swastika Yoga, né? Ele vai sendo revisto, retirado coisas que eram extremamente presentes dentro das escolas de mistérios do Ocidente, se incorporando coisas que são mais características do hinduísmo propriamente dito, tá certo? Revisando conceitos que eram conceitos que são mesclados com a teosofia, tá? Por quê? Porque se você vai andando no prontuário do yoga antigo, então você tem o Tratado de Yoga, antes do Tratado de Yoga você tem faça yoga antes que você precise, depois você tem a prática do yoga avançado, aí você vem o prontuário, você vai caminhando nos tipos de prontuário até a origem, você vai vendo que ele vai ficando cada vez mais misturado, né? Uhum. Com raciocínio teosófico e rosacruciano e mantras da cabala, certo? Por quê? Porque isso fazia parte do corpus herméticos, que era estudo, que é a hermenêutica de Hermes Trismegisto, que era estudado dentro das escolas de mistérios. Que possivelmente ainda não achei nenhum contato, nenhuma prova, que possivelmente as escolas esotéricas ocidentais, que nascem a partir do neoplatonismo, no segundo, terceiro século depois de Cristo, eles têm suas raízes dentro das escolas de mistério grega, que é da época de Alexandre o Grande, que é da época de Aristóteles e dos pitagóricos, que por um acaso tem conexão com a Índia. Qual Porque Alexandre o Grande invadiu a Índia, e toda a parte noroeste da Índia, onde atualmente é o Paquistão e parte do Rajastão, estava justamente sob domínio grego. Helênico, né? Nem grego, helênico, para assim dizer. Então, eu não achei nenhum artigo ou livro que fale justamente desse período e desta conexão nesse período. Tá? Mas, possivelmente, existem pontos de contato. Tanto existem pontos de contato que, quando você pega as escolas esotéricas e você tem no século XIX o ressurgimento de Bengala e o ressurgimento a reforma do hinduísmo, eles começam a confrontar um com o outro, gerando o que a gente vai chamar de Neovedanta. Então, quando eles começam a confrontar, eles começam a achar muitos pontos em comum entre o esoterismo ocidental e conceitos presentes dentro do hinduísmo. Porque, possivelmente, essas ideias elas já ventilavam e já eram trocadas desde o século III a.C. Não tenho prova, mas eu estou aqui especulando que, possivelmente,
ela já existia essa troca desde o século III a.C. Tá? Então, pode-se dizer que praticamente tanto o pensamento oriental quanto o pensamento ocidental e mesmo as trocas que existem com a China, com o Tibete, foram influenciadas profundamente pelo yoga. E que aquilo que o yoga tem para falar sobre a nossa psique, o nosso funcionamento interno e as técnicas com as quais nós conseguimos modificar, aprimorar e até transcender os condicionamentos, elas falavam tanto para o homem do século VIII, do século 1000, de 1000 antes de Cristo, não do século, mas de 1000 antes de Cristo, quanto ele fala para o homem ocidental agora. Atual. Por quê? Atual. Por quê? A gente não teve uma mudança de hardware nos últimos 5.000 anos. Nossa psique é exatamente a mesma. A nossa mudança foi uma mudança de software, foi uma mudança cultural. Nós evoluímos porque existia uma catraca cultural, como fala o professor Siddhartha Ribeiro, houve uma catraca cultural. Essa catraca cultural fez com que nós gerássemos tecnologia, gerássemos complexidades de relação, de trabalho, gerássemos complexidade de visão social, e assim mesmo que chegássemos no momento que nós estamos agora. Mas de hardware a gente é mesmo, a gente tem os mesmos medos, a gente tem os mesmos receios, a gente tem as mesmas ansiedades, a gente tem as mesmas alegrias do que o homem lá do período helênico, do que o homem lá do período védico. Portanto, nesse sentido, nós somos muito semelhantes e o yoga continua dialogando profundamente. E a sua influência é uma influência que vai dar o arcabouço técnico, tá certo? E prático para praticamente todas as grandes religiões do Oriente. Tá? Como, por exemplo, dentro do hinduísmo, toda a religiosidade, até hinduísmo não é um nome técnico bom, né? É um nome que foi incorporado a partir do século XIX. Mas para o vedismo, as técnicas do yoga era que dava o salto quântico, né? Que permitiam aquelas pessoas formularem suas teorias. Dentro do budismo, exatamente a mesma coisa, ele é todo alicerçado nas técnicas do yoga. E assim vai. E possivelmente, dentro do esoterismo ocidental também, as técnicas são muito semelhantes. Quando você está falando da religião, seria as pessoas, o yoga de alguma forma influenciando através da sua prática ou o yoga através dos seus pensamentos? De que forma que você faz essa associação? Por exemplo, isso depende de como você define yoga. Tá. Se você pega a definição clássica de yoga, e mesmo a definição da primeira definição de yoga, que é da Katha Upanishad, yoga é um estado de consciência e a técnica que leva a esse estado de consciência. Perfeito? Tá. Yoga Chitta Vritti Nirodha é justamente a parada da instabilidade da mente, e essa parada da instabilidade da mente leva a um estado que é um estado de percepção de sua consciência, independentemente das oscilações da psique. Perfeito. Perfeito? Portanto, a descrição do yoga Upanishad e do yoga clássico, ela é uma definição, e é uma definição prática, que leva em consideração as técnicas e não o blá blá blá. Uhum. Tá certo? E o blá 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 vem da onde? O blá 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 vem ou da religiosidade, ou vem de filosofias como Samkhya, ou filosofias como Vedanta. Tá? A definição do yoga ela é muito clara, e ela é metodológica, ela é uma ferramenta em si. E isso que é legal dentro do yoga, porque o yoga ele não faz proselitismo.
O yoga em si, ele não quer te convencer de nada, ele não te vende nada, tá certo? Ele não te exige nada em partes. Esse é o grande elefante branco, é o elefante dentro da sala, né? Porque tem uma coisa só que você vai precisar para fazer yoga. Fazê-lo, Sentar. praticá-lo, sentar e fazer as técnicas. E essas técnicas vão produzir mudanças fisiológicas, mudanças corporais, mudanças neurológicas, de liberação de neurotransmissores, que vão gerar uma visão de mundo muito mais ampla do que a visão de mundo que uma pessoa comum tem. E esta visão de mundo ampliada, gerada pelas técnicas, vai permitir exatamente que você possa criar a sua verdade. E essa verdade, ela é tão individual, ela é tão pessoal, que você pode explicar, mas você nunca pode vender ou transferir essa verdade. Porque ela é uma verdade baseada em sua percepção da realidade. Uhum. Portanto, você não vai querer convencer, você não vai querer converter, você no máximo vai ensinar, olha, vou te ensinar a encontrar a sua verdade para você nesse mundo, nesse momento. E E para que o você fazer isso, próprio essas são caminho as técnicas. certas. Sim. É bem esse o raciocínio do TEDx, do que vai ser falado no TEDx. Uhum. O yoga em si, ele se desenvolveu ao longo dos milênios, gerou linhagens diferentes que se baseiam em oito feixes de técnicas. E desses feixes de técnicas geram mudanças fisiológicas e neurológicas. E essas mudanças fisiológicas, a gente vai justamente falar quais são essas mudanças. Tá? E com essas mudanças, você vai ter a sua verdade. E essa verdade é uma verdade que permite com que você tenha, uma melhor visão sobre o seu propósito sobre o planeta. 2, uma melhor relação interpessoal. 3, se torne uma pessoa capaz de ser feliz independentemente das condições. Tá? E isso não é tudo o que a humanidade em si quer? Total. Portanto, o yoga, ele continua o seu diálogo tão presente quanto no passado. Eu não sei se você já viu um trabalho, putz, eu acompanho eles há um tempo, assim, um trabalho incrível. Se eu morasse de novo lá na Califórnia, eu ia querer fazer parte do trabalho. Eles fazem um trabalho de ensinando yoga e as técnicas de yoga para os presos. Você chegou a ver já esse trabalho? É incrível, incrível o Sim, é trabalho. incrível. É incrível. E sem dizer uma palavra do ponto de vista filosófico, só fazendo a técnica, você já tem uma mudança profunda na psique daquela pessoa que está fazendo. Porque Uhum. ela passa a rever a, os conceitos dela. E, passa a manejar com mais destreza o quê? As emoções e pensamentos. Uhum. Porque se os pensamentos andam à revelia, se as emoções andam à revelia, você torna-se escravo delas. É como se você tivesse um carro e esse carro ele é autônomo e está sendo dirigido por uma IA disturbada, né? Tá? Não, você pega, vira para o manual, se assenta no veículo e faz o veículo andar do jeito que ele tem que andar, não do jeito que ele acha que tem que ser. Certo? Muito, eu acho que tem, eu enxergo pelo menos que o yoga, ele Sim. vem, esse número eu nunca consegui achar, você falou que a última pesquisa foi em 2016, mais ou menos? Não, 2016, 2016. porque eu cheguei a procurar a quantidade de praticantes, a quantidade de professores que existe, eu não consegui achar um número exato recente. Então, a quantidade de praticantes e o quanto isso vem impactando. Sim, e eu sinto que com o tempo, daqui a mais alguns 200, 300 anos, você passa a ter um yoga mais homogêneo. Em que sentido homogêneo?
homogêneo com relação à incorporação de ideias e de práticas. Isso já acontece. Hoje em dia você vê, por exemplo, professores De de uma linha Hatha Yoga agregando agregando outra. conceitos da outra e conforme isso vai acontecendo, se vai homogeneizando, né? Aham. Vão se tornando mais próximos. Quem sabe no futuro se faz um conselho onde você possa padronizar nomenclatura. Isso é uma bagunça, né? Nomenclatura do yoga é um show de horror. Você tem asana que tem 20 nomes diferentes. Isso eu compilei. Tem asana que você tem 20 nomes diferentes. Tá? E com a tendência cada vez do fluxo da informação cada vez mais rápido, é possível que você comece aos poucos a existir uma padronização. Eu não sei se eu consigo enxergar isso em 200, 300 anos, porque depende muito eu fazendo uma comparação, um dos grandes motivos da arte marcial que eu faço não está nas Olimpíadas, é um dos, tem outros, mas um dos grandes motivos é essa divisão de federações, confederações. Então, o jiu-jitsu ele hoje não é olímpico, com certeza por todas essas divisões de federação, briga de ego e etc. Eu não sei se consigo enxergar uma coesão, mas seria É uma muito legal. bagunça, né? Mas seria muito Legal. legal, né? É algo que facilitaria a vida, né? Super, Facilitaria muito a vida e a conversa entre as escolas. Mas super. vamos ver o que o futuro nos reserva. Mas em relação ao impacto, porque assim, hoje eu acho que eu enxergo que a quantidade de praticantes que tem, acredito eu, porque nesses anos de experiência que a gente tem, a gente vê essas ondas, né? Então tem momentos, como quase tudo na vida, tem esses momentos. Tem um pico de uma explosão, é um momento, de repente dá uma baixada e por aí vai. Você acredita que hoje o yoga ele está nesse pico? E eu comparando assim com o que eu via, sei lá, teve um pico ali 2000, anos 2000 e pouquinho, E pouco. praticando. E eu vejo hoje muito disseminado, assim, muita gente fazendo, muita gente travando contato. Como é que você enxerga o yoga hoje com o yoga de algum tempo atrás? Sim, olha, eu não consigo dizer, Borges, de verdade, até porque eu não tenho contato com o público, né? Aham. Tenho contato com o público, não tenho contato com a escola, propriamente dita. Então, o que eu consigo dizer, assim, no meio acadêmico, a gente está num boom. E isso possivelmente vai reverberar. E está reverberando quanto a descoberta de informações, a alta avaliação sobre o que nós fazemos hoje em dia, de onde veio o que nós fazemos. Justamente esta conversa que eu tive no início, um pouco sobre a história Aham. do yoga e seu contato com o Ocidente, o seu contato com o esoterismo. Então, isso são descobertas muito recentes. Você tem no final do século XX, começo do século XXI, o início das traduções do Tantra. Então, tem muita gente traduzindo muita coisa boa, muita coisa nova. Você tem um grupo acadêmico em Nápoles traduzindo Tantra, outro na França associado ao Instituto do Extremo Oriente de Pondicherry. Você tem em Londres o Hatha Yoga Project. Você tem em Harvard um grupo que está estudando e traduzindo textos. Então, no momento acadêmico, a quantidade de artigos, de descobertas, de traduções, está assim, ó, Então, borbulhando. por isso mesmo que eu acho que essa quantidade de informações que antigamente não eram tão Não tinha, efervescentes, digamos não assim, tinha, não, ela, não tinha. então, aí ela vai, acredito eu, né, que cada vez mais isso vai se reverberando para a Sim, quantidade, para a forma como as pessoas enxergam o yoga, sim, para a forma como as pessoas
dedicam mais seu tempo a algo que eles começam a enxergar como algo muito importante. Uhum. Né? Então, você pega... você falou, não tinha. Então, o que tinha era talvez um ou outro estudioso que ia lá, lia alguma coisa ou vivenciava alguma coisa. Se você pega a década de 80, década de 90, todo o material que você tinha era material da década de 70. E sem, Tá? E mesmo assim, e sem nenhum tipo de avaliação. não. Né? Tá? Zero E daí, avaliação. o que acontece? Na década de 90 e início do século XX, na década de 10, tá certo? Ou seja, 10 anos, 20 anos atrás, começa, você tem o processo de aparecimento das linhagens, ou do crescimento das linhagens da renascença do Hatha Yoga, que é o Iyengar, que é o Ashtanga Vinyasa, que o Power Yoga lá Início do Patanjali. início dos 2000. Oi? Foi início dos anos 2000. No início dos anos 2000, tá certo? E daí o que começou a acontecer? Tá, mas o que as pessoas podem começar a o que isso que a gente está fazendo agora tem a ver com o yoga clássico? Porque eles falam que vem do yoga clássico, mas vem mesmo. Uhum. E aí o pessoal começou a estudar. Certo? E o que perceberam? Não tem nada a ver, foi todo um processo, entendeu? Entre o discurso e o processo que levou desde o yoga clássico até o aparecimento do renascimento do Hatha Yoga, foi um processo que envolve questões sociais, políticas, econômicas, tá? Que teve movimentação com o processo de independência da Índia, com o reforço da própria identidade como país e a identidade do que é ser indiano, o questionamento do que é um corpo de um indiano. Tá? Onde entra o movimento de bodybuilding e do IMCA dentro da Índia, e isso vai formatando um yoga, que é esse yoga que foi vendido nesse período dos anos 2000. E que os estudiosos começaram a olhar e começaram a... Porque como cresceu, vamos ver o que é isso. O que é esse fenômeno? E daí tudo isso está sendo detalhado agora. E tantas que nunca foram traduzidos. Nunca foram traduzidos. Você tem trechinhos, você tinha trechinhos de um e outro. Agora eles estão sendo traduzidos e publicados. E não é tradução assim, peguei aqui um manuscrito, traduzo esse manuscrito. Não, são traduções críticas, ou seja, o que tem de manuscrito na Índia ou no mundo hoje? Se levanta em todos os países, faz uma bolo de papel, começa a separar um ao outro, fazendo correlações um com o outro e vendo o que perdeu de letra, o que sumiu de página, o que acrescentaram a mais, e isso você faz uma edição crítica. E é isso que está acontecendo. Eu acho que teve essa parte acadêmica, junta com a parte de avaliações. Então, meditação, como é que isso mexe com o nosso cérebro? Respiração, Sim. como é que isso mexe? Então, você começa a ter essas pesquisas, tem a parte Sim. acadêmica, mais a pesquisa, e somado, na minha visão, de agregar algo que não era agregado. Eu tenho visto hoje muitas, eu citei o exemplo desse trabalho com os presos na Califórnia, mas tem a quantidade de escolas, e não hindus, a quantidade de escolas no mundo colocando yoga para as crianças, e crianças, tipo, adolescentes, etc., é gigante, o que é muito legal. Porque uma das coisas que mais eu tenho visto, conversado hoje, nesse período de pré-adolescência e adolescência, com toda a parte de rede social, de internet e etc., cada vez menos as pessoas, os adolescentes estão atrelados a coisas mentais, coisas físicas, então trabalho físico, e a quantidade de gente que está aí, de criança, de adolescente que está entrando num processo depressivo é gigante. Então, acho que é muito legal, assim, acho que tem um impacto gigante hoje em dia o yoga nesse sentido. Sim.
E daí a gente vai ver. Porque a pesquisa, são pesquisas em separada, né? Ah, isso aqui é pranayama, Sim. isso aqui é meditação. Agora, o que acontece se eu juntar um com o outro? O que Você acontece sabe, se eu juntar 4, 5 então, isso que eu técnicas? vou perguntar, você sabe de alguém que está fazendo alguma pesquisa assim, ou alguma Não, coisa que está sendo do yoga? não, Seria não. legal, né? Sim, sim, Legal. seria, seria algo super interessante. Aham, Os dois em separado e os dois juntos, né? Meditação e respiração, meditação e asana. sim. Como que isso funciona combinado, tá? Quais são os efeitos nesse grupo de pessoas num período de Combinado, tempo? Legal. em separado e em combinado. Então é algo que ainda vai acontecer, né? É algo que ainda vai acontecer. Então é um grande mundo, né? Com muita coisa interessante aí para surgir. Muita coisa interessante para surgir. E existe também as filosofias neoliberais, né? Que se utilizam do yoga, mas que não tem nada da filosofia do yoga. Uhum. Que também acontece. Que Sim. também acontece. Que não Tá? de ser um impacto, é isso. De alguma forma, o Por yoga exemplo, tem pode. muita gente que dá coach, Aham. não fala absolutamente nada De yoga, de qualquer corpo filosófico do yoga, mas utiliza as técnicas sim, de sim. respiração, de concentração, de meditação, de relaxamento e assim vai. Tá? Então, ainda existe isso. Ainda existe isso, né? Então, realmente, assim, a gente pode falar que o impacto do yoga no mundo nesses últimos 5.000 anos é gigante, né? É gigante. É gigantesco. Quando você citou Alexandre o Grande, de ter invadido e tal, e de alguma forma, esse impacto do yoga na religião ou algo parecido, é, você tem alguma coisa histórica que essas pessoas, por exemplo, quando invadiram a Índia e provavelmente travaram contato com o yoga naquela época, vivenciaram a prática, então se entregaram para a prática? Não, né? Não necessariamente. Mas, por exemplo, a região de Málaga, que é justamente após o período helênico, o que você percebe? Você percebe, por exemplo, moedas, onde você tem cunhado de um lado um deus grego e do outro lado um deus hindu. Essa eu não sabia. Sim, você tem isso. Você tem as estátuas budistas mais lindas, é justamente da região de Málaga. Onde você olha Buda, você vê uma estátua da Grécia, você acha muito parecido, Aham. né? É exatamente a influência grega dentro da escultura e da arquitetura hindu. Tá? Agora, nossa, me passou agora uma coisa na cabeça, posso estar falando a maior besteira do planeta. Mas então, se você pensar, você acredita. Não, aí não dá, porque pela fase, eu ia falar assim, aquelas esculturas que a gente vê das mulheres hindus, sei lá, em Khajuraho ou qualquer coisa, isso teria uma influência? Não, né? Porque aí é outra época, não tem. Não, isso daí você já tem 1000 anos. Então, Porque Khajuraho já está falando de século XI. Tá? Tá? E se existe alguma influência, ela é uma influência já mais muito a longo termo, certo? aham. Muito a longo termo. Mas tem um livro que fala um pouco sobre isso, que é o. Deixa eu abrir aqui que eu não lembro de cabeça. É um livro que eu estava estudando agora, que é uma coletânea de livros, né? Tipo uma enciclopédia. Aham. E esse é um dos volumes dessa enciclopédia. Ixi, vai atualizar o Kindle, Não, né? Demorou. Então, daqui a pouco eu falo. E justamente lá ele faz justamente essa correlação. Mas daí ele está pensando em corpos sutis dentro da religião. tá. E ele faz isso no hinduísmo, como é que é o corpo sutil dentro da Índia, como é que é o corpo sutil dentro do neoplatonismo, como é que é o
como se desenvolveu o corpo sutil dentro do esoterismo ocidental, dentro do islamismo. Daí daí ele começa a traçar justamente esses pontos de conexão. Ele começa a traçar justamente esses pontos de conexão. O livro é do Samuel. Até abrir aqui, a gente pode falar de outro assunto. Quando abrir, eu falo para vocês. E lá você tem um vislumbre dessa ideia. Certo? Um vislumbre dessa ideia. Que as rotas comerciais elas começam a ser formadas justamente junto a partir do século IV e século III a.C., se fortalecem depois, sendo que o sul da Índia torna-se um dos maiores pontos comerciais. Lembra Mahabalipuram, que a gente foi? Sim. Lá era um grande porto de comércio com toda a Ásia. Eu lembro em algum lugar ali que dava para ver exatamente algo que é a visão toda, todo o processo Aquela região era uma região de contato comercial. A gente está falando aí entre século VIII e século X, de todo o comércio com toda aquela parte da Ásia, com a China, com Tailândia, e de exportação da cultura, que é o caso, por exemplo, de Quimera. Tá? E Bali, onde você tem presença do hinduísmo fora da Índia. É a única ilha indonésia que é hinduísta. Que é hindu, exato. Abriu aqui. Achei. Vamos olhar. Um deles é a geografia de Strabo, tá? Que é justamente o historiador de Alexandre o Grande. Na realidade, Strabo ele é romano, mas ele pega os dados da campanha de Alexandre o Grande na Índia e ele escreve. Então, chama Geografia de Strabo. Você encontra para baixar gratuitamente no arquivo.org. Geografia de Strabo. E o outro aqui, achei. The Religion and Subtle Body in Asia and West, Between Mind and Body. Editado pelo Geoffrey Samuel e J. Johnson. Esse livro também ele vai trazer muito material a respeito disso. Tá? Principalmente na introdução e na parte que foi escrita pelo Walter, que fala sobre o corpos sutis na Índia. Tá? Sobre isso, você está dizendo sobre essa conexão ali. Conexão. Isso, essa conexão. Traz um pouquinho. Não é exatamente aquilo que eu quero. Eu quero mais uma prova mesmo. Uma prova de influência direta entre gregos e de incorporação de cultura, de apropriação de cultura. Uhum. Tá certo? É isso que eu quero. Porque quando você fala de Alexandre o Grande, você está falando de período pós-socrático. Pós-socrático. Tá? Mas eu li em algum lugar que Pitágoras esteve na Índia. Pitágoras. Mas eu preciso achar exatamente, compilar isso daí que eu não lembro. Mas é possível que você tenha troca de informações aí. Tá? Muito legal, né? Eu acho que cada vez mais a gente vai percebendo esse impacto. E como você falou, não tinha nada de pesquisa acadêmica, não tinha nada de... praticamente Não. nada. Década de 90 você não achava livro. Uhum. Você não achava. Na livraria do Brasil só tinha caca. Só tranqueiro, não tinha nada de bom. Década de 80 e década de 90, nada de bom. Mesmo quando achava, que aí já começou aí nos anos 2000, já achava, mas era caríssimo, né? Eu comprava tudo na Amazon. Eu lembro que os alunos me deram de presente de aniversário, isso foi no final da década de 90. Eu já estava na João Carlos da Silva Borges. A minha escola foi fundada
Não, já é década já é 2000, porque minha escola foi fundada, eu me formei em 1999 na faculdade. A minha escola foi aberta em 2000, Aham. em setembro de 2000. Isso quer dizer que foi depois. Então a gente está falando de 2005. Os meus, nessa época já tinha a Amazon vendendo os livros. E os meus alunos, eles se reuniram no meu aniversário e juntaram dinheiro Para te dar. para eu comprar livro. Eu comprei um monte de livros, porque era caríssimo, né? Até hoje, né? Por exemplo, eu estava olhando um livro sobre a história do esoterismo do Farey, acho que esse é o nome. Quanto? R$ 700. Sem frete. Sem frete. Daí, eu tenho um aluno meu, que ele estava perguntando sobre qual a relação entre alquimia e yoga. Eu estava explicando para ele, eu falei, olha, tem esse livro do David Gordon White, que chama The Alchemical Body, que fala justamente sobre isso. A pesquisa dele é justamente sobre isso. E tem essa outra autora aqui. Daí eu passei o livro para ele, na semana seguinte falou, não dá para comprar não. Por que não dá? Porque o livro que você me passou que custa R$ 500. Aham. R$ 500 para Kindle. Ah, não é nem o físico. Não, não é nem o físico, é para Kindle. Para Kindle, Eu ia tá? falar, Então, deu uma barateada foi você conseguir baixar o livro eletronicamente, né? sim. Não, por quê? Porque a informação da pesquisa. Aham. Você não está pagando pelo papel, está pagando Ah, não, sim, pela mas, pesquisa que está lá. mas querendo ou não, tem livros que você pega o preço dele Sim, é caríssimo. sim, caríssimo. E o preço do dólar, né? Sim. Que para gente é 1 para 5, né? Um para seis, quase. Quase, já está assim, né? É. Então, 1 para 6, preço do dólar. Então, fica caro, né? Fica bem caro. Fica bem caro mesmo. E daí a pessoa fala, eu sei que fui participando de um grupo, daí eu falei que eu era escritor, que eu tinha escrito 2, e todo mundo ficou empolgado. Daí eu li meus livros, eu olhei e falei o preço do meu livro, que nem não são R$ 500, são 360. Daí, quem que fez pedido? Ninguém fez pedido, né? E ninguém fez pedido de livro. Por quê? Porque o pessoal que compra livro de R$ 10 e acha que ali a informação que vai estar lá é boa, né? Milton, fala, porque eu acho que quem quiser adquirir, né, o ingresso para o TED, acho que a pessoa pode adquirir, né, o dia inteiro. Não tem ingresso para a venda, tá certo? O TED ele tem um espaço fechado, com número de cadeiras fechadas. Ah, Então, cada palestrante tem direito a dois convidados, e tem o site do TEDx Santa Cecília, ele vai estar disponível para que você faça um cadastro. Você vai legal. colocar nome, telefone e e-mail. E daí não sei qual é o critério que eles vão usar para selecionar as pessoas que vão assistir. Ah, mas legal, legal. Há essa possibilidade. Você pode ir lá Essa é a assistir. possibilidade. E depois de gravado, não é certeza que a minha TED vá para o ar. Aham. Nem quando irá para o ar. Ah, mas. Tá certo? E que dia que é, Milton? É sábado, né? E é no sábado, dia 17 de agosto. 17. Perfeito. 17 de agosto. Tá? Então tenho certeza que eu vou lá e vou dar palestra. Vou fazer o speak. Essa é a única certeza que eu tenho. Certeza. Depois não sabemos. Depois não sabemos. Então é isso. Eu consegui duas entradas só. Cada um de nós. Daí se tiver alguém que desistir, pode ser que sobre mais uma, né? Daí eu já deixei meu nome lá, se você estiver disponível. Ah, mas muito legal. Então, ó, vai ser demais. Fiquei muito feliz quando eu soube, quando a Fabi me contou.
E é isso, merecido. É isso. Obrigado. Obrigado, Borges. Eu espero que seja um sucesso, que dê tudo certo. Vai ser. E última pergunta, projeção do seu livro de pranayama? Cara, tô relendo. Eu não vou fazer como os outros. Os outros, assim que estava diagramado, eu mandei pro mestre para Feira, eles leram, corrigi e mandei. Mas eu não reli. Tá. Eu tô com ele aqui, tá pronto. Tá diagramado. Eu tô lendo e acertando qualquer perrinho que eu encontre. Os outros eu não fiz isso, eu me arrependi. Então agora sempre sai erro, né? Vai sair. Sempre sai. O diagramador troca uma tabela, né? Daí você manda imprimir, tá, que a tabela tá trocada. Daí ninguém sabe, porque ninguém lê Devanagari. Então, mas se alguém for olhando no detalhe, foram lá e acharam. Então, essas coisinhas lindas, né? Que acontecem. Então, dessa vez eu tô lendo. Milton, feliz de te ver. Então, a gente se encontra aí daqui 15 dias. Galera, quem quiser algum assunto específico, é só me mandar inbox, que aí no próximo bate-papo eu trago aqui para o Milton. Tá? Fala, Borges. Fez uma careta. Não? Tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Tá. Tudo tranquilo. Então tá bom. Ó, beijão, Milton. Beijo Beijão. na cá, tá? Pode deixar. Beijo das meninas.